balanço integral de massa, exemplo 4, em relação à nossa contagem lá, né? Considere esse exemplo, não está na lista do PDF, tá? Esse é um exemplo extra. Considere o tanque da figura, não está ao lado, né? Está abaixo. Sabendo que a velocidade em 1, né? Então, vamos identificar aqui a fronteira em 1 do lado esquerdo da tela. É uma fronteira de entrada. A velocidade em 1 é 5 metros por segundo. E a vazão em 3, Q3, é 0,012 metros cúbicos por segundo. Determine a velocidade 2, sabendo que a altura é constante, tá? Então, vamos começar o ponto de partida, né? Normalmente, o ponto de partida aqui é a escolha do volume de controle, né? Então, definição do volume de controle. E aí, o volume de controle é aquele que é mais conveniente para a gente, ok? Note que, se a altura H é constante, ou seja, a mesma quantidade que está entrando está saindo, não existe um processo aí onde a altura H está variando. A primeira coisa que a gente vai inferir, então, se H é constante, você consegue inferir, a partir dessa informação, que o escoamento está no regime estacionário. Ok? Essa é a primeira informação que você, ao ler o enunciado, você infere, tá? Então, se H é constante, você consegue inferir que o escoamento está no regime estacionário, tá? E aí você vai definir o seu volume de controle. E aí, portanto, o seu volume de controle, aí você pode recordar lá do balanço, você vai pegar a sua folha de dados, né? Então, lá no final da lista de exemplos tem uma folha de dados, e a folha de dados nada mais do que reproduz aqueles balanços integrais, aquelas equações de balanço integral. Mas aí a gente sabe que se o problema está no regime estacionário, a gente sabe que qualquer dt é igual a 0, tá? E aí a gente vai olhar para o volume de controle e a gente vai identificar as fronteiras, onde massa está atravessando a fronteira, ok? Então, vamos lá. Você tem um tanque aberto para a atmosfera. A fronteira 1 é bem definida, então a gente não tem problema para definir a fronteira 1, que é uma fronteira de entrada aqui em vermelho bem definida. E a fronteira 2 também é uma fronteira bem definida aqui na saída. Então, vamos pegar aqui, azul. E aí a gente sabe que tem uma fronteira 2 aqui bem definida. Ok? A gente tem tanto o diâmetro em 1 e quanto o diâmetro em 2, e, portanto, a gente conhece a área em 1 e a área em 2. A gente consegue integrar nessas superfícies. A velocidade em 1 foi dada, e a velocidade em 2 é justamente a nossa incógnita, ok? A fronteira em 3, ela não é tão óbvia, né? Porque uma vez que o tanque está aberto para a atmosfera, a gente não entende exatamente como que isso está acontecendo na prática. E você não possui dados nem de velocidade, nem de área em 3. Mas note que se você inspecionar a informação do balanço integral, você nota que você não precisa conhecer a informação de vazão, a informação de área e de velocidade em 3. Uma vez que a informação de vazão foi dada, ok? Porque o produto velocidade vezes a área é justamente a vazão que você obtém a partir da informação. Então, você não tem a informação de velocidade média, nem a informação de área, mas você tem um resultado do produto, que é a vazão
volumétrica. Tá? Então, você não precisa da área, nem precisa da velocidade em 3. Tá? E aí, portanto, você pode agora escrever o problema. A gente poderia olhar para o resultado da integração. Eu não vou conseguir resolver o resultado da integração, escrever aqui em matemática, né, equação matemática. Mas a gente sabe lá que é um resultado de uma integral, né? Vamos ver se eu consigo fazer assim. Era um ρ, e aí eu faço a integral separada. O que sobra do balanço? Você vai ter aqui o ρ, vou botar em grego, o ρ, sobra do balanço ρ, volta para a letra normal, o produto V escalar N, e aí o ds, né? Ou dA. Acho que eu usei ds lá. Então, aqui tem uma integral que eu vou desenhar depois na mão, né? E aí, isso aqui vai ser para superfície em 1, mais a superfície em 2, mais a superfície em 3, né? Isso aqui vai ser igual a 0. Então, aí eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o lápis, e aí você vai ter uma integral aqui para S1, você vai ter uma integral aqui para S2 e uma integral aqui para S3. Vamos ver, espero que fique inteligível para vocês, né? Se estiver muito ruim, vocês podem se manifestar. S1. S2 e S3. Então, é isso aqui que vocês têm lá do resultado do balanço integral, tá? O problema tem ρ constante, você infere que o problema é incompressível, você está tratando de um líquido, então você faz a aproximação de que líquido é igual a ρ constante. E aí, portanto, incompressível. Isso aqui é igual a incompressível. E aí, portanto, você pode tirar esse ρ aí das derivadas, e aí você vai ficar só com o V escalar N ds. E aí você recorda que V escalar N ds, a integral disso, é a vazão na entrada. E aí, como a gente está falando de vazão na entrada, você olha para a fronteira 1, a velocidade está apontando para dentro. A normal na entrada aqui está apontando para fora, né? Essa aqui é a normal na entrada apontando para fora. Então, o produto escalar em S1 é, na verdade, menos a vazão em Q1, né? Então, a gente pode começar a escrever isso aqui como menos a velocidade em 1 que foi dada e a área em 1 que a gente vai calcular, né? E aí, em 2, você tem o vetor que a gente vai determinar, né? Ou a velocidade média que a gente vai determinar, V2, e a área 2. E aí, como em 2 a gente está falando de uma fronteira de saída, o sinal é positivo. E em 3 é uma fronteira de entrada. Você não conhece exatamente onde está essa fronteira de entrada, mas você sabe que é uma fronteira de entrada. E aí, portanto, isso é um negativo. E aí, isso aqui é um menos V3 A3. Só que você não conhece V3 e A3. Você conhece o produto de V3 e A3, que é o Q3. Isso tudo aqui é igual a 0. Tá claro, gente? E aí, portanto, você tem todas as incógnitas para determinar o problema. Você tem todas as variáveis para determinar a incógnita do problema, que é V2. Você tem o diâmetro em 1, você tem a velocidade em 1, você tem o diâmetro em 2 e você tem Q3. Isso tudo tem que dar igual a 0. Então, a gente pode reescrever essa equação aqui para a nossa incógnita V2. Então, vamos lá para o seu bobear, me chama atenção aí. Então, isso aqui é igual a Q3. Q3, aí isso aqui é mais
V1A1, e todo mundo aqui vai estar dividido por A2, né? Então, é Q3 divididos por A2, e aí aqui A1 divididos por A2, ok? Tá certo? Tudo que é entrada está negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Então, basicamente, a massa que entra, a vazão máxica ou a vazão volumétrica, que no caso, porque a gente está falando de um problema incompressível. Então, a vazão volumétrica da entrada, o somatório das vazões volumétricas na entrada, então a gente tem duas entradas, 1 e 3, é igual ao somatório da vazão volumétrica na saída, a gente só tem uma saída, que é a saída em 2, e aí, rearranjando aqui, a gente determina V2. Agora é só fazer conta. Então, vamos a minha calculadora aqui. Então, Q3 tem a A2, a área em 2, está aqui 60 milímetros. E aí, portanto, a área é πd2 sobre 4. Então, diâmetro ao quadrado divididos por 4 vezes o π. E aí, aqui eu tenho a área, isso aqui, vezes a vazão, ponto, divididos, né? Ponto 12. Então, eu calculei, vou escrever só o resultado dos termos que eu estou calculando aqui. E aí, se alguém quiser conferir, mas aqui está dando V2 é igual, qual é a unidade disso, né? Metro cúbico por segundo dividido por metro quadrado. Está dando metro por segundo, que é a unidade correta de velocidade. Então, está dando 2,4 metros por segundo desse lado. Aí, eu vou somar aqui. Então, eu vou ter a razão de A1 sobre A2, eu simplifico, eu não preciso fazer a conta direto. Basta eu dividir o diâmetro D1 divididos pelo diâmetro D2, que é a razão A1 sobre A2, e multiplicar pela velocidade em 1, que é 5. Aí, tá aqui 3,33 metros por segundo. Isso aqui tá dando mais 4,24, 7,57. 7,57 metros por segundo. Será que eu errei em conta? Porque não está batendo aqui com a minha referência. Q1 mais Q3 igual a Q2. Q1, que é a vazão aqui. Tá certo, isso aqui eu devo ter errado alguma coisa aqui em conta. Deixa eu calcular esse outro aqui de novo. Alguém vai conferindo aí junto comigo. Deixa eu ver a vazão em 3. A área é π. Vamos calcular só a área. (14,15) vezes o diâmetro. Diâmetro ao quadrado. Vezes o 3,1415. Divididos por 4. Então, a área que eu calculei, deixa eu botar aqui a área que eu calculei. Eu calculei A2 igual a 2,83. É isso que eu estou vendo, quanto é que dá. Assim, o resultado, aqui na minha referência está 6,47 metros por segundo. É isso mesmo, 6,47. Eu errei em conta aqui em algum lugar. Vezes, se você achou 6,47, você fez a conta melhor que eu. Elevado a menos 3 aqui. Eu me enrolei nessa calculadora que eu nunca usei.
Isso aqui é metro cúbico, isso aqui é metro quadrado, que é a área, tá? Então, essa é a área. E aí, eu quero dividir isso pela vazão, 0,012 divididos por 2,83. Tá aqui onde eu errei. Eu errei na outra conta, em A1 sobre A2. Então, vamos lá. Qual é que é a conta que eu errei? É a diâmetro 40 divididos por 60. Vezes A5. Ué. A área em 1. Já sei que eu fiz errado. É 40 ao quadrado divididos por 60 ao quadrado. Ih, escrevi errado. 40 ao quadrado divididos por 60 ao quadrado. E aí, isso é vezes 5. Obrigada, eu fiz a conta, só eu tenho que dividir pelo quadrado deles, eu dividi só pela razão deles. Aí que estava meu erro. Deixa eu ver se eu consigo apagar só essa parte aqui, não consigo. Então, vou escrever por cima um quadrado branco. Não consigo escrever um quadrado branco, escrever um quadrado vermelho. É simples, a gente corta assim, e corta assim, e a gente escreve aqui embaixo o valor correto. Obrigada, Lucas, onde eu errei na conta. Então, aqui, ó, é V2... Eu estou usando a ferramenta errada, só para eu voltar. Voltar. Vamos lá, é essa ferramenta que eu quero usar aqui. Corta aqui, que está errado. Corta aqui, que está errado. Aí eu venho aqui e pego o texto e escrevo novamente V2 igual a 4,24 metros por segundo, mais 2,22 metros por segundo, e aí isso aqui dá mais 4,24, 6,47 metros por segundo, tá? Então, agora sim, foi o erro lá na razão de A1 sobre A2. Eu só fiz, eu não esqueci o quadrado. Então, é isso, tá, gente? Tá